Na última fase da guerra, nem os generais estavam a salvo. Oficiais condecorados, que tinham servido ao Reich durante décadas, foram presos, humilhados e executados sem julgamento real. Não importava o seu posto, a sua trajetória nem as suas vitórias, bastava uma suspeita de desobediência. O poder absoluto de Hitler transformou a obediência em lei. Um movimento em falso, uma decisão tomada na frente ou mesmo a passividade diante de uma conspiração podiam selar uma sentença de morte. Alguns foram enforcados em Plötzensee com fios de piano, outros fuzilados em pátios de prisão. A linha entre lealdade e traição foi apagada, e a máquina repressiva devorou seus próprios comandos. Por que um regime que dependia do exército decidiu eliminar aqueles que o sustentavam? O que levou oficiais veteranos a caírem sob a acusação de covardia ou traição? Como um império militar acabou executando seus próprios generais? Friedrich Fromm nasceu em Charlottenburg em 8 de outubro de 1888. Naquela época, a cidade ainda era independente, antes de ser incorporada a Berlim. Procedia de uma família de classe média, sem vínculos com a aristocracia nem com o alto comando prussiano. Sua trajetória militar resultou singular em um contexto onde a maior parte das promoções estava reservada a oficiais de origem nobre. Desde jovem, encaminhou sua vida para a carreira castrense e recebeu a educação própria do exército prussiano, baseada na disciplina estrita e na instrução técnica. No ano 1906, ingressou no exército imperial como cadete de artilharia. Esse corpo, considerado especialmente técnico, oferecia aos oficiais sem ascendência aristocrática maiores possibilidades de progredir. Durante seus primeiros anos, destacou-se por suas capacidades organizativas e por um interesse constante na logística e no armamento. 4 anos depois, obteve o grau de tenente, assegurando um lugar estável na hierarquia militar. Com o início da Primeira Guerra Mundial, foi destinado à Frente Ocidental, onde participou em operações na França e na Bélgica. Ao longo do conflito, foi promovido a primeiro-tenente e, mais tarde, a capitão. Sua experiência no conflito o consolidou como oficial do Estado-Maior, focado na coordenação do fogo de artilharia e na gestão do abastecimento das tropas. Foi condecorado com as Cruzes de Ferro de primeira e segunda classe, uma distinção comum entre oficiais prussianos de sua geração. Terminou a guerra em 1918 sem ferimentos de consideração e com um expediente correto. Após a derrota da Alemanha e o Tratado de Versalhes de 1919, o exército imperial foi substituído pela Reichswehr, limitada a 100.000 homens. Milhares de oficiais foram afastados, mas Fromm permaneceu graças à sua especialização em artilharia e armamentos. O reduzido número de efetivos facilitou promoções mais rápidas do que em tempos de paz. Durante os anos 20, serviu em unidades de artilharia e em escritórios de armamentos vinculado à administração militar. Na República de Weimar, a Reichswehr era caracterizada pela obediência e pela ausência de política partidária. Fromm compartilhava essa orientação, mantendo-se como um profissional disciplinado, centrado na técnica e no contato com comandos de artilharia e intendência. Em 1932, tinha alcançado o posto de major, consolidado como especialista em munições. A chegada de Adolf Hitler ao poder em 1933 e o processo de rearmamento geraram novas oportunidades. Enquanto alguns oficiais mostravam cautela, Fromm se adaptou e foi considerado confiável. Filiou-se ao Partido Nacional Socialista, embora sem atividade política visível. Sua decisão respondeu mais à necessidade de assegurar continuidade na carreira do que a convicções ideológicas. Em 1935, com a criação da Wehrmacht, foi promovido a coronel e destinado ao Estado-Maior do Exército em áreas de armamento e substituições. Manteve boas relações com Ludwig Beck, então chefe do Estado-Maior-Geral, quem o valorizava como administrador eficiente. 2 anos depois, foi designado chefe de armamento e do comando de substituição. Esse posto lhe concedeu um poder significativo, pois o Ersatzheer controlava a formação e atribuição de recrutas, além de garantir a segurança interna. Todos os novos soldados passavam por sua estrutura antes de serem enviados para a frente.
a anexação da Áustria em 1938 e a mobilização geral de 1939 aumentaram ainda mais a importância do Ersatzheer. Desde o seu posto, Fromm conhecia em detalhe a capacidade real do exército alemão para sustentar campanhas prolongadas. Os relatórios que supervisionava alertavam sobre os limites da mobilização e sobre a dificuldade de cobrir baixas em uma guerra total. Durante os primeiros anos do conflito mundial, ele manteve um perfil político discreto, mas sua influência despertou desconfiança entre figuras do regime. Wilhelm Keitel, chefe do Oberkommando der Wehrmacht, e Joseph Goebbels, ministro da propaganda, desconfiavam de um comando que dispunha de tropas dentro da Alemanha, em particular em Berlim. Seu poder o tornava um possível ator em qualquer conspiração. Hitler, no entanto, valorizava sua eficiência administrativa e o manteve no cargo. A função do Ersatzheer era essencial após o início da Operação Barbarossa em 1941, quando as perdas na frente oriental cresceram de forma exponencial. Fromm elaborou planos de reorganização para sustentar a capacidade de combate apesar das baixas. Em reconhecimento ao seu trabalho, foi promovido a general de artilharia em 1939 e a coronel-general em 1940. Para 1942, era um dos oficiais de maior patente sem ter comandado tropas em campanha, situação que gerava tensões com colegas que atribuíram sua promoção à administração mais do que a méritos de combate. O Ersatzheer era composto por 20 distritos militares distribuídos pela Alemanha, com divisões de substituição e centros de instrução. Fromm supervisionava recrutamento, formação básica e distribuição de soldados. Cada ano, centenas de milhares de homens passavam por seu comando. Também tinha autoridade sobre unidades de segurança interna encarregadas de proteger instalações estratégicas ou sufocar distúrbios. Sua responsabilidade incluía também a coordenação com a indústria de armas. Como chefe de armamento, ele devia assegurar que os soldados tivessem o material necessário. Seu relacionamento com Albert Speer, ministro do armamento, foi próximo, embora nem sempre isento de atritos. Speer valorizava sua capacidade de expor com clareza os problemas técnicos em reuniões com Hitler, mas essa mesma franqueza gerou tensões com Keitel e com Goebbels. Em 1942, Hitler restringiu o acesso de Fromm a reuniões privadas com Speer após divergências sobre reservas estratégicas. Apesar disso, ele se manteve no cargo, dirigindo um aparato que continuava sendo fundamental para a prolongação do esforço de guerra. O confronto com Keitel tornou-se uma constante. Do Oberkommando der Wehrmacht procurava-se submeter o Ersatzheer ao controle direto do alto comando, enquanto Fromm defendia sua autonomia. A desconfiança de Goebbels reforçava essas tensões, com acusações em seus diários sobre uma lealdade duvidosa do general. À medida que a guerra se inclinava contra a Alemanha, o posto de Fromm adquiria um caráter mais delicado. Tinha acesso privilegiado a informações sobre as crescentes baixas, as dificuldades para recrutar e a diminuição da produção de armamento. Esse conhecimento o tornava uma figura-chave para aqueles oficiais que buscavam alternativas à direção política e militar vigente. O exército de reserva que ele chefiava não estava na frente, mas constituía uma força com capacidade de intervir no destino interno do Reich. No dia 20 de julho de 1944, no início da tarde, uma carga explosiva detonou na sala de conferências do Covil do Lobo, o quartel-general de Adolf Hitler na Prússia Oriental. A explosão destruiu parte da construção de madeira, provocou várias mortes e deixou feridos, mas o ditador sobreviveu com lesões leves. Em questão de minutos, a notícia começou a se espalhar por Berlim. Em meio à confusão inicial, circularam mensagens contraditórias. Algumas asseguravam que Hitler havia morrido, outras informavam que estava ferido, mas com vida. Em seu escritório no Bendler Block, sede do Exército de Reserva em Berlim, Friedrich Fromm recebeu os primeiros relatos da explosão. Sua situação era especialmente delicada. Havia meses que ele tinha conhecimento de que existiam oficiais descontentes com Hitler, alguns deles sob seu comando.
Klaus von Stauffenberg, seu chefe de Estado-Maior adjunto, tinha participado de reuniões secretas e se tornado figura central na preparação do atentado e do golpe que deveria suceder à morte do Führer. Fromm não tinha denunciado tais atividades, mas também não tinha se unido à conspiração. Sua atitude era de espera, consciente de que, como chefe supremo do exército de reserva, qualquer desfecho o colocaria no centro da crise. Nesse mesmo dia, Stauffenberg regressou a Berlim depois de colocar a bomba e, junto com seus companheiros, ativou a Operação Valkyria. O plano, originalmente concebido para assegurar a ordem em caso de levantes internos, havia sido modificado com o fim de ser usado como instrumento do golpe de Estado. Sua implementação contemplava a mobilização de unidades do exército de reserva em Berlim e em outras cidades para prender líderes nazistas, controlar edifícios oficiais e garantir o domínio das comunicações. Para consegui-lo, era indispensável a assinatura de Fromm ou sua neutralização para emitir ordens em seu nome. Quando Stauffenberg se apresentou no Bendler Block, informou a Fromm que Hitler havia morrido na explosão. Exigiu que ele se juntasse à operação e avalizasse com sua autoridade a mobilização prevista. Fromm, cético diante da falta de provas claras, recusou-se a comprometer-se. Diante de sua resistência, os conspiradores decidiram prendê-lo e detiveram-no em uma das dependências do edifício. Para legitimar suas ordens, falsificaram sua assinatura nos documentos que acionavam Valkyria, de modo que as tropas mobilizadas recebessem instruções aparentemente emanadas de seu chefe natural. O ambiente em Berlim tornou-se confuso. Em algumas guarnições, os oficiais obedeceram às ordens que chegavam do Bendler Block, acreditando que procediam de Fromm. Em outras, prevaleceu a lealdade a Hitler e aguardou-se uma comunicação direta do Oberkommando der Wehrmacht. A situação precipitou-se quando mensagens da Toca do Lobo foram confirmadas. Hitler estava vivo e havia entrado em contato direto com Berlim. A credibilidade dos conspiradores enfraqueceu-se de imediato. No Bendler Block, Fromm continuava sob prisão enquanto o golpe desmoronava. À medida que a tarde avançava, as tropas leais ao regime começaram a cercar o edifício e a pressão aumentou. Perto da meia-noite, a operação estava praticamente derrotada. Os principais conspiradores, entre eles Stauffenberg, o general Friedrich Olbricht e o tenente Werner von Haeften, ficaram isolados. Nesse momento, Fromm foi libertado e recuperou o comando. Sua reação foi imediata. Ordenou a constituição de um conselho de guerra sumário contra os principais implicados. O general Ludwig Beck, também presente no Bendler Block, tentou suicidar-se disparando em si mesmo, mas sobreviveu ferido. Fromm ordenou que ele fosse executado imediatamente. Pouco depois, Stauffenberg, Olbricht e Haeften foram conduzidos ao pátio do edifício e fuzilados em questão de horas, sem processo formal nem possibilidade de defesa. O procedimento foi precipitado e executado com rapidez. A decisão de agir dessa maneira respondia à necessidade de Fromm de reafirmar sua lealdade ao regime e de apagar qualquer suspeita de conivência. Sabia que seu silêncio em relação às atividades de seus subordinados podia ser interpretado como cumplicidade. Com a execução imediata, tentava se apresentar como o oficial que havia sufocado o golpe, não como alguém que o havia permitido. No entanto, o efeito foi o contrário. Quando Joseph Goebbels soube das execuções, comentou que Fromm se havia apressado demais a enterrar testemunhas. No círculo dirigente, interpretou-se que sua atuação não buscava justiça, mas autoproteção. Além disso, Hitler havia ordenado que os conspiradores fossem capturados vivos para serem interrogados e utilizados em processos públicos. O fuzilamento frustrou esses planos. Heinrich Himmler, encarregado de dirigir a repressão posterior, considerou a conduta de Fromm como um indício de participação indireta na conspiração. Nos dias seguintes, Fromm foi preso pela Gestapo por ordem de Himmler. O seu caso foi remetido ao Volksgerichtshof, o tribunal popular presidido por Roland Freisler. Embora não tenham sido apresentadas provas conclusivas de um envolvimento direto no atentado, foi acusado de covardia e de negligência por não ter impedido a conspiração no seu próprio Estado-Maior. O tribunal afirmou que, como comandante do Exército de Reserva, era responsável pela disciplina e fidelidade dos seus subordinados. Durante o processo, os documentos que podiam relacioná-lo com a conjura tinham sido assinados sob coação ou falsificados.
A defesa insistiu que não havia elementos para incriminá-lo, mas o julgamento obedecia a critérios políticos mais do que jurídicos. A rapidez com que havia ordenado fuzilar os golpistas se tornou uma das principais provas de cargo. Para o tribunal, era um gesto de oportunismo que confirmava sua falta de lealdade ao Führer. O veredicto foi a condenação à morte. Em seu diário, Goebbels escreveu que Fromm havia agido com fraqueza e que merecia a punição. Albert Speer, ministro de armamento, tentou interceder em seu favor. Redigiu um extenso escrito no qual defendia a trajetória de Fromm como administrador militar eficaz. Sua tentativa foi inútil. A decisão estava tomada de antemão. A condenação de Fromm estava inserida na onda repressiva que se seguiu ao 20 de julho. Em poucas semanas, milhares de pessoas foram detidas. Cerca de 200 foram executadas e perto de 5.000 enviadas para a prisão ou campos de concentração. Oficiais de alto escalão como Erwin von Witzleben e outros envolvidos foram executados na prisão de Plötzensee, muitos deles mediante enforcamento com arames metálicos. A execução de Fromm não respondia a provas específicas, mas à lógica política de eliminar qualquer vestígio de autonomia na cúpula militar. Em março de 1945, foi transferido para a prisão de Brandenburg-Görden, onde a sentença foi executada. Ao contrário da maioria dos condenados pela conspiração, Fromm foi fuzilado, um método considerado mais digno dentro da tradição castrense. Essa diferença refletia um reconhecimento implícito ao seu posto, embora não anulasse a condenação de covardia que pesava sobre ele. O desfecho de Fromm mostra como, nos últimos meses da guerra, a linha entre lealdade e traição se esbatia na prática cotidiana dos comandos militares. A sua tentativa de se salvar acelerando a execução dos conspiradores não lhe garantiu proteção, mas reforçou a suspeita de que agia em função dos seus próprios interesses. Num sistema em que a lealdade absoluta era a única garantia de sobrevivência, essa ambiguidade tornou-se na sua sentença definitiva. Após a sentença condenatória proferida pelo Volksgerichtshof, Friedrich Fromm foi transferido para a prisão de Brandenburg-Görden, situada a cerca de 70 quilômetros a oeste de Berlim. Desde 1940, este complexo havia se tornado um dos principais centros de execução do Reich, equipado tanto para fuzilamentos militares como para decapitações por guilhotina. A chegada de Fromm, em março de 1945, o colocava no mesmo destino que centenas de opositores políticos, criminosos comuns e oficiais acusados de traição. A transferência coincidiu com o colapso militar do Terceiro Reich. O Exército Vermelho avançava em direção ao rio Oder e a capital alemã estava a poucas semanas de ser cercada. Apesar da iminência da derrota, o aparato judicial e repressivo continuava executando sentenças. A disciplina interna era considerada prioritária, mesmo em um contexto de desastre militar. Fromm, na qualidade de general de alta patente, foi tratado conforme ao protocolo castrense, não como prisioneiro comum. Durante os dias prévios à execução, permaneceu recluso em uma cela individual. Os registros penitenciários indicam que ele foi formalmente notificado da sentença e que teve a oportunidade de deixar registrada uma última declaração. Segundo testemunhos recolhidos após a guerra e referências nas memórias de Albert Speer, Fromm expressou que sempre havia servido à Alemanha e que sua intenção havia sido buscar o melhor para o país. Essa afirmação foi registrada como suas últimas palavras oficiais. Em 12 de março de 1945 de manhã, os guardas o conduziram ao pátio de execuções de Brandenburg-Görden. Tratava-se de um espaço fechado dentro do recinto penitenciário, destinado habitualmente aos fuzilamentos de caráter militar. Ao contrário de outros envolvidos na conspiração de 20 de julho, executados em Plötzensee por métodos projetados para a humilhação pública, Fromm recebeu o tratamento reservado aos generais. Um pelotão de fuzilamento executou a sentença de forma rápida. O protocolo seguia passos estritos. O condenado era levado ao local acompanhado de um oficial que lia a resolução judicial. À sua frente situava-se um pelotão integrado por vários soldados alinhados para disparar simultaneamente. Em alguns casos, oferecia-se ao réu uma venda para cobrir os olhos, em outros, a possibilidade de rejeitá-la. Não existem registros claros sobre a escolha de Fromm.
Segundo relatos posteriores, pronunciou antes do disparo uma frase na qual afirmava morrer porque assim tinha sido ordenado, reiterando que sempre havia desejado o melhor para a Alemanha. Após a ordem de fogo, os projéteis atingiram o torso e a morte ocorreu imediatamente. O corpo foi retirado e transportado para o crematório local. Não foi autorizada uma cerimônia pública nem um túmulo identificável. O destino final dos seus restos não foi registrado, seguindo a prática de apagar traços físicos daqueles condenados por traição. Nos círculos dirigentes nazis, as reações refletiram a ambiguidade de sua figura. Joseph Goebbels registrou em seu diário que Fromm havia recebido o castigo merecido por sua covardia. Ressaltou que não se puderam provar vínculos diretos com o atentado, mas que sua falta de medidas para preveni-lo justificava a condenação. A interpretação oficial o apresentava como um oficial que não havia mostrado a firmeza necessária para salvaguardar o Führer. Albert Speer, em contraste, relatou em suas memórias que tentou interceder em favor de Fromm antes da execução. Em um escrito dirigido ao ministro da Justiça Otto Thierack, defendeu a trajetória administrativa do general e argumentou que a sentença carecia de base objetiva. Thierack desconsiderou a petição, apontando que a decisão emanava diretamente de Hitler e que não havia margem para reconsideração. Speer lembraria mais tarde que, mesmo em conversas informais, recebeu respostas que confirmavam que a sorte de Fromm estava selada. A execução enquadrou-se em uma onda mais ampla de expurgos após o dia 20 de julho, enquanto os principais conspiradores foram exibidos como traidores abertos. O caso de Fromm representava uma categoria distinta, a dos oficiais acusados de passividade ou de não terem impedido a conspiração. Seu destino funcionou como aviso para outros comandos militares, lembrando-lhes que a inação poderia ser considerada tão perigosa quanto a participação direta. A escolha pelo fuzilamento e não pelo enforcamento, assim como a ausência de filmagens, diferenciaram seu processo dos outros executados. O regime não o considerava um inimigo político prioritário, mas sim um oficial cuja ambiguidade não podia ser tolerada. O método empregado transmitia uma mensagem específica. Mesmo os generais de alta patente podiam ser eliminados se percebesse a menor falta de lealdade. A documentação conservada sobre o procedimento é limitada. Grande parte da informação provém de memórias e de arquivos fragmentários do Tribunal Popular. Não há registros gráficos, o que o distingue de outros casos em que Hitler ordenou filmar as execuções para uso privado. Em consequência, a morte de Fromm manteve-se discreta, sem valor propagandístico para o exterior, embora comentada no entorno do partido e consignada nas anotações de Goebbels. Sua figura ficou marcada por essa condição intermediária. Para o regime, era o exemplo de um oficial que não havia demonstrado a firmeza necessária em um momento crítico. Para alguns contemporâneos, no entanto, representava um administrador eficiente que foi eliminado por conveniência política. Seu final em Brandenburg simbolizou o encerramento de uma carreira caracterizada pelo controle de um dos aparelhos militares mais influentes do Reich e, ao mesmo tempo, mostrou até que ponto a repressão alcançou comandantes de alto escalão nos últimos meses da guerra. Hans Emil Otto Graf von Sponeck nasceu em 12 de fevereiro de 1888 em Düsseldorf. Era o filho mais novo e único homem de Emil August Joseph Anton Graf von Sponeck e de Maria Curtin. A morte precoce de seu pai, nesse mesmo ano, deixou a família sob os cuidados da mãe. Sua infância transcorreu em Friburgo de Brisgóvia, em um ambiente marcado pelo sobrenome nobiliárquico que lhe conferia prestígio social, embora a família não fizesse parte das elites mais influentes da aristocracia prussiana. Em 1898 ingressou no Corpo de Cadetes de Karlsruhe. Lá recebeu instrução militar clássica, com estudos gerais combinados com treinamento físico e tático. Destacou-se como ginasta e jogador de futebol, além de obter o cargo de cadete-chefe aos 17 anos, um posto que refletia sua capacidade de liderança. No dia 19 de março de 1908 foi nomeado tenente do Exército Imperial. Nesse mesmo ano casou-se e pouco depois alcançou o grau de capitão, consolidando sua posição na oficialidade. Durante a Primeira Guerra Mundial serviu como oficial de infantaria na frente, desempenhando-se como ajudante de batalhão.
Ficou ferido em 3 ocasiões e foi promovido de forma progressiva até chegar ao grau de tenente-coronel em 1916. Recebeu as Cruzes de Ferro de primeira e segunda classe como reconhecimento ao seu serviço. Ao finalizar o conflito, uniu-se à corrente de oficiais que buscaram continuar sua carreira no reduzido Exército da República de Weimar. Entre 1924 e 1934, ocupou diferentes cargos no Estado-Maior. Foi chefe de um regimento de infantaria em Neustrelitz e, em 1925, recebeu a distinção de Cavaleiro de Honra da Ordem de São João, instituição vinculada à tradição nobiliárquica prussiana. Até o final de 1937, dirigiu o regimento de infantaria número 48 em Döberitz, um destino considerado prestigioso. Nessa etapa, foi transferido para a Luftwaffe com a missão de organizar unidades paraquedistas, o que demonstrava a versatilidade de sua carreira. Em fevereiro de 1938, durante a crise gerada pelo caso Blomberg-Fritsch, foi promovido a major-general. O seu nome apareceu vinculado de forma indireta a Werner von Fritsch, quando alguns indicaram que Sponeck tinha mostrado disposição de apoiá-lo contra Hitler. Embora isso não passasse de rumores, foi registrado nos arquivos da época. Nesse mesmo ano, declarou no julgamento de Fritsch, onde Hermann Göring, na qualidade de presidente do tribunal, o tratou com desdém. Apesar dessas tensões, foi designado comandante da 22ª Divisão de Infantaria, encarregada de treinar tropas aerotransportadas. Com o início da Segunda Guerra Mundial, sua carreira tomou um novo rumo. No 1º de fevereiro de 1940, foi promovido a tenente-general e sua divisão participou na ofensiva contra os Países Baixos em maio daquele ano, sob o comando de Kurt Student. O objetivo era capturar posições estratégicas em Haia por meio de um ataque aerotransportado. A operação não alcançou o sucesso esperado. As forças paraquedistas sofreram perdas consideráveis e Sponeck esteve a ponto de ser capturado pelas tropas holandesas. Conseguiu escapar, mas o episódio marcou a campanha. Dias depois, o bombardeio de Roterdã e a rendição dos Países Baixos alteraram o balanço da operação. Apesar dos resultados iniciais, sua atuação foi reconhecida como uma ação audaciosa e recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, uma das distinções mais altas do exército alemão. Em 1941, durante a Operação Barbarossa, Sponeck foi destinado ao 11º Exército sob o comando de Erich von Manstein. Sua unidade fazia parte do Grupo de Exército Sul, com a missão de avançar pela Ucrânia em direção à Crimeia. Após um período de licença por doença, ele retornou à frente e assumiu o comando do 42º Corpo de Exército, ao qual estava subordinada a 46ª Divisão de Infantaria. Sua principal responsabilidade era assegurar a península de Kerch após o avanço inicial. Em 26 de dezembro de 1941, começou a contraofensiva soviética na Crimeia. Tropas desembarcaram em Kerch e no Monte Opuk com o apoio de reforços previstos para Teodosia. A operação ameaçava cercar a 46ª Divisão na península. Em 28 de dezembro, as forças de Sponeck conseguiram eliminar uma das cabeças de praia, mas o risco de isolamento se mantinha. Ele solicitou autorização para retroceder ao Estreito de Parpak e reorganizar as defesas, mas o Comando Superior negou seu pedido em 3 ocasiões. Em 29 de dezembro, a situação tornou-se crítica. Tropas soviéticas desembarcaram em Teodosia, o que ameaçava diretamente a retaguarda da divisão. Sponeck teve menos de meia hora para decidir. Contrariando as ordens, ordenou a retirada. Sua intenção era evitar que seus 10.000 soldados ficassem cercados. A manobra foi realizada em condições extremas. Temperaturas abaixo de zero, nevascas e falta de suprimentos. Durante quase 2 dias, as unidades marcharam para o oeste, perdendo numerosos homens por congelamento e exaustão. A maioria dos cavalos morreu e grande parte do material pesado, incluindo a artilharia, foi abandonada. No dia 31 de dezembro, a divisão alcançou o Estreito de Parpak, onde improvisou uma linha defensiva. No dia 1º de janeiro de 1942, os soviéticos lançaram um novo ataque, que foi contido graças ao apoio de artilharia transportada por ferrovia. Os reforços permitiram destruir 16 tanques T-26 e estabilizar as posições.
A retirada ordenada por Sponeck tinha evitado a destruição da divisão, embora com a perda de grande parte do equipamento pesado e em desobediência aberta às ordens de manter a posição. O episódio de Kerch definiu a trajetória de Hans Graf von Sponeck. Por um lado, ele havia salvado suas tropas de uma aniquilação quase certa. Por outro, ele havia desobedecido uma diretriz que exigia resistir sem recuar, política estabelecida por Hitler após as primeiras derrotas do inverno soviético. A decisão de um comandante de corpo de exército de retirar suas unidades constituiu um desafio direto a essa política, em um momento em que o regime reforçava a disciplina absoluta em todos os níveis do comando. No dia 23 de janeiro de 1942, começou em Berlim o processo judicial contra o tenente-general Hans Graf von Sponeck. O tribunal militar foi presidido por Hermann Göring em sua qualidade de marechal do Reich e presidente do Reichstag. A acusação se concentrava na desobediência em campo de batalha. Ele foi acusado de ter ordenado a retirada da 46ª Divisão de Infantaria da Península de Kerch sem autorização do Comando Superior, contrariando ordens expressas de manter as posições a qualquer custo. O procedimento foi breve. A defesa argumentou que a decisão não tinha constituído um ato de insubordinação, mas sim uma medida tática indispensável para evitar a destruição da divisão. Sponeck explicou que a situação havia mudado após o desembarque soviético em Teodósia e que, ao ordenar a retirada, dispunha de menos de meia hora para impedir um cerco completo. Recordou que tinha solicitado autorização em 3 ocasiões, todas elas recusadas. O tribunal atuou condicionado pela política estabelecida por Hitler desde dezembro de 1941. Nenhuma retirada podia ser realizada sem aprovação direta. Essa diretriz havia se tornado dogma. A acusação destacou que, embora a manobra tenha salvado milhares de soldados, implicou na perda de material pesado e contradisse as ordens superiores. O veredicto foi a condenação à morte. Sponeck foi declarado culpado de desobediência e sentenciado a fuzilamento. No entanto, Hitler decidiu comutar a pena para 6 anos de prisão. A motivação dessa decisão não ficou registrada com clareza. Algumas fontes sugerem que ele valorizou a trajetória anterior do general e preferiu transformá-lo em um exemplo de disciplina quebrada antes de eliminá-lo imediatamente. Outros contemporâneos apontaram que a intervenção de oficiais do Heer que respeitavam Sponeck pode ter influenciado na comutação. Após a sentença, foi transferido para a fortaleza de Germersheim, em Renânia-Palatinado, um edifício militar reconvertido em prisão. Lá iniciou seu período de reclusão. O regime para oficiais de alto escalão diferia do imposto aos prisioneiros comuns. Sponeck dispunha de cela individual, podia ler e escrever e recebia visitas de sua família. Sua esposa viajava de Berlim com frequência e era permitido que permanecesse com ele durante 1 semana por mês. Também comparecia seu filho pequeno, Hans Christoph, que então tinha 5 anos. A vida cotidiana em Germersheim era marcada pelo isolamento. O contato com o exterior era limitado e toda a comunicação era supervisionada. Sponeck dedicava o tempo à leitura, a exercícios físicos e à correspondência, sempre sujeita à censura. Em suas cartas, ele se abstinha de comentários políticos e se concentrava em assuntos familiares. A prisão não representava um lugar de castigo físico extremo, mas sim um ambiente de incerteza permanente. Os internos de alto escalão estavam conscientes de que seu destino dependia de decisões políticas em Berlim. Embora a condenação formal fosse de 6 anos, Sponeck sabia que Hitler podia modificá-la a qualquer momento, fosse para determinar sua execução ou, em circunstâncias excepcionais, sua libertação. A vigilância da Gestapo manteve-se constante. Heinrich Himmler incluiu-o em listas de oficiais considerados pouco confiáveis. Embora não existissem provas de que participasse em conspirações, a sua desobediência em Kerch e a sua reputação de oficial independente bastavam para colocá-lo sob suspeita. Para o regime, a falta de adesão explícita ao partido equivalia a uma ameaça latente. Dentro do alto comando, seu nome continuou a ser objeto de debate. Alguns o consideravam um exemplo do que acontecia ao quebrar a disciplina.
Outros, especialmente antigos companheiros, o viam como um oficial que havia priorizado a sobrevivência de seus homens frente a ordens rígidas. Nenhuma dessas opiniões teve efeito prático, mas mantiveram viva a discussão em torno de sua figura. Em termos políticos, Sponeck ocupava uma posição ambígua. Não era um opositor aberto ao regime, mas também não era um partidário ativo. Tinha cumprido com seus deveres militares sem se identificar com a ideologia do partido, e essa distância o tornava suspeito para as autoridades. Em Germersheim, ele manteve hábitos militares. Ele se guiava por rotinas de ordem e pontualidade, e aqueles que o conheceram nesse período o descreveram como um homem reservado, sem expressões de ressentimento, mas também sem expectativas otimistas. A guerra avançava fora dos muros, enquanto ele permanecia apartado, sem certeza sobre seu futuro. As condições materiais se mantiveram durante os primeiros anos, embora se deteriorassem à medida que o conflito se prolongava. A escassez geral também atingiu a prisão, embora os oficiais de alta patente recebessem rações um pouco melhores que os prisioneiros comuns. Sponeck complementava sua alimentação graças aos pacotes enviados por sua família. A relação com os guardas era distante, mas respeitosa. O contato com sua esposa e com seu filho foi um fator determinante em sua vida de recluso. As visitas, embora controladas, ofereciam um vínculo com o exterior. Anos depois, seu filho lembraria aquelas estadias como encontros breves, marcados pela rigidez do ambiente penitenciário, mas carregados de significado familiar. Com o passar dos meses, o deterioramento da situação militar do Reich tornou-se evidente mesmo atrás das paredes da prisão. Os avanços soviéticos e os bombardeios aliados sobre o território alemão alteravam a atmosfera em Germersheim. Os rumores chegavam aos internos através da imprensa oficial e dos comentários dos guardas. Sponeck acompanhava essas notícias com atenção, embora sem acesso a informações privilegiadas. Em 1943 e 1944, com o crescimento das conspirações contra Hitler, os oficiais prisioneiros adquiriram um valor simbólico. Sponeck, embora não fizesse parte de nenhuma rede conspirativa, era observado como alguém que no passado havia questionado a política de resistência absoluta. Para Himmler, representava um general cuja eventual libertação poderia encorajar a indisciplina dentro do exército. Em 20 de julho de 1944, enquanto oficiais alemães tentavam assassinar Adolf Hitler através de um atentado com explosivos na Toca do Lobo, Hans Graf von Sponeck permanecia encarcerado na fortaleza de Germersheim, onde cumpria a pena imposta 2 anos antes por sua decisão de retirar a 46ª Divisão de Infantaria da Península de Kerch. Na prisão, ouviu a notícia através do rádio. Como os outros internos, não teve acesso a detalhes, unicamente aos comunicados oficiais que anunciavam o fracasso do golpe e a sobrevivência do Führer. A reação do regime foi imediata. Hitler designou Heinrich Himmler responsável direto pela repressão, concedendo-lhe controle sobre a investigação e a execução das medidas contra suspeitos. Entre os primeiros nomes apontados estava o de Sponeck. Seu histórico de desobediência em Kerch o tornava, aos olhos de Himmler, um oficial potencialmente perigoso, embora permanecesse preso desde 1942. A decisão foi categórica. Ele devia ser eliminado antes que pudesse se tornar um símbolo para outros comandantes militares. A ordem chegou sem trâmite judicial adicional. Não houve processo perante o Volksgerichtshof nem um novo conselho de guerra. A instrução foi executar a condenação pendente de fuzilamento sem mais demora. Desta forma, o regime vinculava sua eliminação à conspiração de 20 de julho, embora não existissem provas de que tivesse participado dela. A rapidez da decisão respondia à lógica de purga generalizada que caracterizou esses dias. O 23 de julho de 1944 foi fixado como data da execução. Na manhã, Sponeck foi informado do desfecho. Segundo o testemunho de um sacerdote que o assistiu em suas últimas horas, recebeu a notícia com calma e pediu para participar na Eucaristia antes de ser conduzido ao local de fuzilamento. O capelão lhe administrou os sacramentos na capela da prisão e registrou que o general expressou sua fé cristã e sua convicção de ter agido sempre conforme ao seu dever militar.
Depois da cerimônia religiosa, foi levado ao pátio designado para execuções. Ao contrário de outros oficiais implicados diretamente no atentado, que seriam enforcados na prisão de Plötzensee sob condições de humilhação, a Sponeck foi aplicado o procedimento reservado a generais, a morte por pelotão de fuzilamento. A diferença respondia tanto ao seu posto quanto ao fato de que sua condenação derivava de um ato de desobediência militar e não de conspiração política direta. O protocolo foi cumprido sem alterações. O pelotão, integrado por vários soldados sob a supervisão de um oficial, situou-se frente ao prisioneiro. Ofereceram-lhe cobrir os olhos e amarrar as mãos, mas recusou ambas as opções. Preferiu enfrentar os executores com a vista descoberta e os braços livres. Segundo o testemunho do sacerdote, antes de receber a ordem de fogo, pronunciou umas palavras breves. Durante 4 décadas havia servido à Alemanha e confiava que sua morte pudesse significar um futuro melhor para sua pátria. A ordem foi dada imediatamente. Os tiros atingiram o seu torso e a morte ocorreu instantaneamente. O capelão relatou posteriormente que Sponeck se manteve ereto até o momento final, sem sinais visíveis de hesitação. Após a execução, o corpo foi retirado com rapidez. Não foi autorizado funeral público nem cerimônia comemorativa. Foi enterrado discretamente em Germersheim, sob a estrita norma de proibir discursos ou atos que pudessem transformar sua morte em um gesto simbólico de oposição. Somente foi permitido rezar um Pai Nosso no enterro, sem menção além de seu nome e posto. A família foi informada posteriormente. A sua esposa foi proibido organizar um funeral em Berlim e não pôde realizar atos públicos de recordação. Seu filho, Hans Christoph, era pequeno demais para compreender o alcance da notícia. A lembrança familiar ficou associada aos anos de prisão e às visitas vigiadas, sem possibilidade de uma despedida formal. Nos anos posteriores, as autoridades de ocupação aliadas e depois a administração alemã exumaram os restos de Sponeck. Foram transferidos para o cemitério militar de Dahn, na floresta do Palatinado. Lá foi enterrado junto com outros oficiais mortos durante a guerra. Nesse novo enterro foi permitido um reconhecimento oficial limitado, de caráter estritamente militar, sem referências políticas. A execução de Sponeck fez parte da repressão que seguiu o 20º de julho. Embora não tenha sido um dos conspiradores, seu perfil de general que no passado havia desobedecido ordens o transformou em um alvo da purga. Para o regime, eliminá-lo era um aviso a todos os oficiais. Mesmo aqueles que não haviam participado do complô podiam ser executados se em algum momento tivessem mostrado independência. O impacto de sua morte foi sentido em círculos militares que o conheciam desde a Primeira Guerra Mundial. Alguns consideraram um lembrete das consequências que podia ter agir com critério próprio em um sistema baseado na obediência incondicional. Para o regime, em contrapartida, seu nome foi reduzido a uma nota nos registros oficiais, sem menções públicas além do indispensável. O episódio de Germersheim representou a culminação da trajetória de Sponeck. Em um lapso de poucos anos havia passado de ser condecorado com a Cruz de Cavaleiro a morrer executado por ordem de Himmler. A brevidade do procedimento, a ausência de julgamento e a proibição de funeral foram traços característicos da onda repressiva que se estendeu após o atentado contra Hitler. A transferência dos seus restos para Dahn no pós-guerra permitiu que a sua memória fosse integrada na narrativa militar alemã da guerra. O seu túmulo, ao lado do de outros generais, simbolizou a destruição do exército nos anos finais do conflito e a inclusão de oficiais executados no mesmo quadro que aqueles que tinham morrido em combate. A morte de Hans Graf von Sponeck, em 23 de julho de 1944, foi parte de uma cadeia de execuções que o regime realizou após o fracasso do atentado. Seu perfil, distinto do dos conspiradores ativos, mostrou o alcance da repressão, que não se limitou aos responsáveis diretos, mas também alcançou aqueles que no passado haviam questionado com seus atos a política de disciplina absoluta. O fracasso do atentado de 20 de julho de 1944 abriu um período de repressão sistemática dentro da Wehrmacht. Adolf Hitler, convencido de que o exército estava infiltrado por oficiais desleais, encarregou Heinrich Himmler e a Gestapo da eliminação de todos os implicados e daqueles que tivessem mostrado a menor ambiguidade.
Em poucas semanas, centenas de oficiais foram presos, interrogados e condenados. A repressão não se limitou aos conspiradores diretos, estendeu-se aos seus círculos de amizade, a antigos colaboradores e àqueles que em algum momento tinham expressado dúvidas sobre a condução da guerra. A purga atingiu os escalões mais altos da hierarquia militar. O marechal de campo Erwin von Witzleben foi o oficial de mais alta patente ligado ao complô. Os conspiradores o haviam designado como futuro comandante em chefe das Forças Armadas em caso de sucesso do golpe. Seu prestígio como veterano da Primeira Guerra Mundial e como comandante na campanha da França em 1940 o tornava uma figura de referência. Após o fracasso, foi preso e levado perante o Volksgerichtshof, presidido por Roland Freisler. O julgamento, realizado no dia 8 de agosto, tornou-se um espetáculo de propaganda. Freisler interrompia constantemente, gritava insultos e forçava os acusados a comparecerem em condições humilhantes. Witzleben, de idade avançada, apareceu com o uniforme desleixado, sem cinto, e teve de segurar suas calças com uma mão enquanto falava. As imagens foram registradas para reforçar a propaganda do regime. A sentença foi a condenação à morte. Em vez do fuzilamento reservado aos altos comandos, foi disposta a forca. Nesse mesmo dia, foi transferido para a prisão de Plötzensee, em Berlim. Lá foi executado com arame de piano, suspenso em ganchos de açougueiro junto a outros acusados. A execução foi filmada por ordem direta de Hitler, que desejava presenciar as mortes dos conspiradores. O método escolhido, lento e degradante, sublinhava o caráter exemplificante do castigo. Outro dos principais nomes era o coronel-general Ludwig Beck, antigo chefe do Estado-Maior do Heer entre 1935 e 1938. Tinha renunciado em protesto contra os planos de invasão da Tchecoslováquia e desde então mantinha contato com círculos opositores. No plano de 20 de julho, estava previsto que ele assumisse a chefia de Estado em um governo provisório. Durante a noite do golpe, Beck encontrava-se no Bendler Block junto a Klaus von Stauffenberg e Friedrich Olbricht. Ao ver que a operação desmoronava, solicitou permissão para suicidar-se. Atirou na têmpora, mas o tiro não foi mortal. Gravemente ferido, foi executado por ordem de Fromm. Sua morte não foi divulgada pelo regime, apesar de sua figura ter ficado associada ao círculo principal da conspiração. A repressão também alcançou oficiais que mantinham redes de oposição desde anos anteriores. Entre eles estavam o almirante Wilhelm Canaris, chefe da Abwehr, e o general Hans Oster, seu colaborador mais próximo. Ambos estavam sob suspeita desde 1943, quando a Gestapo descobriu atividades hostis dentro da inteligência militar. Canaris havia protegido opositores e mantido contatos com setores críticos do regime. Foi preso pouco depois de 20 de julho e acusado de cumplicidade indireta. Oster, destituído em 1943, foi igualmente detido. Após meses de prisão, foram transferidos para o campo de concentração de Flossenbürg em abril de 1945. No dia 9 de abril, por ordem direta de Himmler, um grupo de oficiais considerados especialmente perigosos foi executado. Canaris, Oster, o general Karl Sack e o pastor Dietrich Bonhoeffer. Foram enforcados no pátio do campo e enterrados em sepulturas sem identificação, seguindo a prática de eliminar todo o rastro dos opositores. Estas execuções, realizadas semanas antes do colapso do Reich, mostraram a prioridade que o regime dava à repressão interna, mesmo quando a frente estava perdida. O alcance da purga incluiu também os organizadores de primeiro nível do Plano Valkyria. O general Friedrich Olbricht foi executado na noite de 20 de julho no pátio do Bendler Block, junto com Stauffenberg e Werner von Haeften. O general Erich Hoepner, destituído em 1941 por desobediência na campanha russa e depois vinculado à resistência, foi julgado pelo Volksgerichtshof e enforcado em Plötzensee. Outros oficiais seguiram o mesmo destino. Paul von Hase, comandante militar de Berlim, foi executado por sua participação na operação. Alexander von Falkenhausen, governador militar da Bélgica, foi detido e interrogado, e Karl Heinrich von Stülpnagel, responsável militar na França, tentou suicidar-se após o fracasso do golpe, ficando cego antes de ser preso e posteriormente executado.
Mesmo oficiais sem contato direto com a conspiração foram vítimas de execuções sumárias. Em muitos casos, bastava a suspeita ou a relação pessoal com os conspiradores para ser processado. As sentenças eram ditadas em poucas horas e eram executadas de imediato. O regime utilizou estas mortes como instrumento de propaganda. Joseph Goebbels encarregou-se de que os julgamentos presididos por Freisler fossem filmados e que as gravações mostrassem os acusados em situações degradantes. O objetivo era enviar uma mensagem clara à Wehrmacht. A traição era paga com humilhação pública e morte dolorosa. Hitler dispôs pessoalmente que as execuções de Plötzensee fossem registradas em filme. Os réus eram enforcados com arame de piano, método escolhido para aumentar o sofrimento, e as gravações eram projetadas em sessões privadas para o Führer e seu círculo próximo. O efeito imediato foi reforçar o clima de medo dentro do exército. Oficiais que até então haviam expressado dúvidas sobre a condução da guerra reduziram ao mínimo qualquer comentário. A certeza de que nenhum posto, nem mesmo o de marechal de campo, oferecia proteção contra a repressão, se impôs na Wehrmacht. As execuções de 1944 e 1945 selaram o destino de uma geração de oficiais alemães que haviam ocupado os mais altos cargos. De Witzleben e Beck a Canaris e Oster, a repressão eliminou tanto opositores ativos quanto suspeitos de falta de lealdade. A política de Hitler transformou a adesão pessoal em critério absoluto e enfraqueceu o exército através de uma purga que coincidiu com o colapso militar em todos os frontes.